tirada ali. Ah, sim. Esse episódio, assim, tipo, falando sobre... ranqueando o episódio, assim, ele tá ali no topo ali. Eu acho que o top 3 ali fácil, porque ele é muito bom. Se quiser usar a imagem, Eu acho que seria muito bom pra colocar a imagem ali, pra galera ver. antes de guiar. Olha isso, por favor, leia pra gente. Então, né? No mangá, tá? O mangá, os orientais, eles leem ao contrário da gente, tá? Eles leem da esquerda pra direita. Então, Na verdade é da direita para a esquerda. começa pelo quadro da garota ali, né? Aqui é a fala do Edward, esse aqui é o Edward, né? E ele fala, né? Nós alquimistas somos cientistas, né? Ele pontua que alquimia é ciência, né? É a partir daí que começa a dar merda. Portanto, não podemos acreditar em ideias vagas como Criador e Deus. Nós explicamos os fundamentos da criação de todas as coisas do mundo e procuramos a verdade, né? É o que, de fato, a ciência faz ali, né? Ela tenta buscar, né, e tal. Seja através do Big Bang, seja através do universo cíclico e tal. Sempre vai estar buscando o como, né? A ciência, ela busca o como, né? É o verdadeiro Pablo Marçal. Como? É o como, a ciência busca o como, né? E bem, eu acho que deve ter outra ali, seria muito bom só pra ser ciência. A próxima imagem? É isso. Pode passar, por favor. Isso. E aqui, né, a fala dele, né? É irônico como nós, cientistas, que não acreditamos em Deus, somos as pessoas mais próximas dele, né? Como é que é? Não é, minha criança? Justamente pela fala que eu tinha falado, né? Eles irem buscar, seja na origem do universo, seja na origem da vida. Embora a ciência, não é que a ciência ela vai querer refutar Deus ou algo do tipo. A ciência não se importa com Deus. A ciência, pra ela não importa se existe Deus ou não. Se existir tá bom, se não existir também tá bom, a gente continua a nossa vida. Assim que é a ciência. Nice. Só que, obviamente, né, as pessoas, por manipulação, acabam tacando ódio, assim, na ciência. Tipo, como você não se importa com a existência de Deus e tal, né? Só que não, a ciência realmente, ela não se importa se existe ou não. O que importa é as coisas que acontecem, né? Calma aí, paizão. Queremos entender. Os A gente quer entender as mecanismos. coisas. É o que eu até dei uma escrevida aqui quando eu tava fazendo as anotações, que eu falei, se a gente descobrir Deus, a gente vai querer virar pra Deus e falar, tá, como que você funciona? Você vai querer entender, é verdade. Tipo, como assim você consegue criar tudo, assim, e tal, e a gente não consegue fazer isso, sabe? Tipo, como que faz? Como que faz? Ensina a gente a fazer isso, sabe? É a coisa mais básica que a ciência vai fazer. Sabe? Tanto é que entra aquela questão, né? Se, porque os cientistas estão buscando isso, de certa forma, né? Seja pelo CRISPR, seja pela engenharia genética no geral, trazer a imortalidade. Se o ser humano consegue isso, como é que fica a ideia de Deus? Pô, é complicado isso aí, hein? Como ficaria pra você, Renata, a ideia de Deus se o ser humano conseguisse alcançar, de certa forma, a imortalidade? Se fosse possível, praticamente estaria tirando o poder de Deus. Como a gente conseguiria fazer isso? Tipo, se a gente é só uns pecadores, sabe? Ia meio que quebrar essa ideia, né? Tipo, quebrar essa ideia de que a gente... Eu acho que... A gente foi criado, né? Realmente acho que que assim, eu vejo muitos falando que o que seria a pá de cal pra ciência e tudo mais era a questão do encontrar vida inteligente em outra galáxia Sim, e sim. tudo. Ia ser um pouquinho complicado pra religião, mas eles iam conseguir mexer uns Não, tem, pauzinhos. né? Tem alguns caras que tem que explicar assim, tipo, não, se essa vida ali e tal. Isso aí não diz nada. Mas agora, se a gente alcançar a imortalidade, Assim, né? aí é tenso. Aí não tem como. Aí fica difícil defender. Uhum. Aí fica difícil defender. Mas em questões filosóficas ali, não só sobre a pedra, mas o contexto inteiro, principalmente sobre a manipulação religiosa, ela pega muito naquele episódio. Porque, tipo, a gente vive num país que ele é muito manipulado pela religião, né? Infelizmente é verdade. Vê ali, e tipo, se você sai um pouco da curva, nem vou falar que você sai um pouco da curva, mas, tipo, você só dá uma questionada ali. Uma bem. Às vezes é algo básico. Eu sou questionador, né? Eu sou questionador. Mas você faz uma perguntinha básica ali, usando a ciência, ou nem tanto, usando a própria filosofia, você quebra qualquer pessoa ali da religião, seja uma pessoa que tá ali só pra seguir, a pessoa que segue, ou alguém que trabalha na área, né? Seja um pastor, seja teólogos, verdade. Exato, tesoureiro da igreja, sabe? É legal o tocador aqui. Esse cara aí. Tesoureiro é complicado. Tesoureiro da igreja, sabe? Tipo, você pergunta assim, cara, é papo deles querer sair da porrada com vocês, porque... É verdade. Porque tipo, é bizarro, cara. Exato, os cara batem mesmo, cara. Tipo, pô, os caras não, eu vou pro céu, só o quê? Eu tô fazendo meu trabalho, sabe? E é bizarro, cara. Então quando acontece aquilo, eu queria que ele colocasse aquela imagem ali, especialmente aquela imagem, que essa imagem ela é muito boa, representa isso, né? Por ter toda essa manipulação, quando ele entra na igreja ali,
ela dá uma zoada com o Ed, né? Porque o Ed, ele é baixinho, ele odeia ser chamado de baixinho. Ela dá uma zoada ali. Por ela ser tão manipulada, ela chegou ao nível dela acreditar que, tipo, se ela orar pra aquele deus ali e tal, pô, o moleque cresce. Agora, dado científico, eu não vi nenhum. Sabe que, tipo, ele vai crescer. Ele tem 15 anos aí, gente. Ele vai crescer. Até os ele 18 anos cresce mesmo, ele cresce. Absurdamente ele cresce. Tem uma explicação, tá? Pra ele não ser grande até aquele momento da obra. É por conta do alto meio dele, né? Que é a prótese de metal. É, verdade, faz sentido. Faz total sentido. Por ser mais pesado, principalmente tipo, pela perna dele, uma perna cresce e outra não. Tanto que tem quando ele volta, a avó dele, a avó de criação, ele fala, pô, a gente vai ter que mudar o tamanho da tua perna, porque você cresceu. Ela brinca com ele que ele cresceu, né, também. Então, tipo, é mais difícil. No final, né, ele recupera a perna lá, então ele fica bizarramente muito mais alto no final do anime, né. E aqui ela dava aquela brincada por justamente, tipo, crer fielmente que orando alguém vai conseguir crescer. Também que tem uma explicação muito fácil, né? Agora, indo pra parte mais científica... A gente já conhece, igual como eu falei, né? A gente já conhece. Exatamente. E ela não conhece, ela não tem esse contato, né? Aí ela fala, né, sobre o quanto aquele deus ele é poderoso e tal. E ela fala os poderes que ele tem, inclusive de trazer pessoas à vida. Mas também não tem comprovação científica? E aí que ele começa a zoar. Ele taca essa lista de ingredientes que compõem um corpo do ser humano adulto. É isso mesmo. E ainda ele dá uma zoada, cara. Ainda ele fala que, tipo, isso dá pra pegar com dinheiro de mesada de criança. Você compra tudo isso com uma mesada de uma criança. Ou seja, 35 litros de água, 25 kg de carbono, 4 litros de amônia, 1,5 kg de óxido de cálcio, 800 gramas de fósforo, baunilha, chocolate, 250 gramas de sal e vai embora, Liz. E vai embora. Ele tem essa informação não só por ele sendo cientista, mas ele por tentar ressuscitar a própria mãe dele. Então ele deu uma estudada, então ele decorou isso de cabeça, ele tem isso de cabeça. Eu sou polímata, meu amigo. Vai se fuder. Cara, então, tipo, não é só um estudo, é tipo um trauma pra ele também. É ele decorou isso por conta de um trauma, cara. É verdade. É bizarro isso aí. Você vê essa informação, é um quadro irônico, mas depois que você percebe a história inteira, você fala, pô, ele decorou isso por conta de um trauma, cara. Não, mas mesmo a questão da ironia, né? Que nem ele falou ali, ó. Nós já sabemos tudo isso por causa da ciência. E aí você pega, por exemplo, a gente vai falar de origem da vida. Aí o pessoal, principalmente religioso, vai falar que não é assim. Eu falo, gente, mas é que a gente já sabe, não é questão de criar uma teoria. Como você não entende merda nenhuma! Merda nenhuma! Porque o nome teoria, ele quebra muito. Ele quebra muito mesmo. Ele ferra muito a questão da ciência. Quando a gente fala teoria, o pessoal já... a gente já sabe os processos. A gente sabe que, ó... Tanto que eu brinco, né? Eu tenho Deus, sim. Eu acredito em Deus. E ele tem nome ainda. Se chama Chomps. Né? Que é carbono, hidrogênio, oxigênio, magnésio, fósforo. Que é o que vai compor aí a vida, né? É coisa da Bíblia mesmo. Eu acredito realmente nisso aí. A gente já sabe os processos, a gente sabe como uma vida se origina, né? E a gente vai tentando entender. E aí, por exemplo, a questão da evolução, a gente sabe que é um fato. Mas por que a gente fala teoria? Não é que é teoria, a evolução é um fato. Mas é um fato que a gente não conhece muito bem ainda, como funcionam os processos. Então a gente tem uma teoria que melhor explica ela, que é a teoria da evolução, proposta por Darwin, entendeu? Que é a melhor teoria que explica o fato da evolução. Então é complicado isso aí, a gente já sabe disso. A gente sabe como é que funciona, a gente tem esses métodos, enfim, tem, né, como o pessoal brinca, né? Cadê o artigo? Cadê o artigo? Cadê a matemática? Artigo? Artigo decai pra slide. A gente tem artigo, a gente tem muitos artigos, inclusive. Mas é complicado, isso Muitos aparece lá. artigos publicados em universidade, né? Diferente dos artigos deles que são publicados, sei lá, em algum Nem tem. site aleatório, que eu nem sei tem. o nome, cara. Eu falei, que é isso, cara? É extremamente jovem. E a fé na evolução é uma fé irracional. Nem tem. Não tem nenhuma universidade assim, sabe? Tipo, eu falei, mano, os caras nem levam pra editora assim, pra ver, assim. Não. Só publica mesmo. Esquece. Tipo, tá liberado pra publicar artigo sem, tipo, sem passar pela Científico, academia. eu não sei, é Não, artigo. é o que eles falam, né? É o que eles falam. Publica o artigo lá. Agora, dado científico, eu não vi nenhum. É o que eles falam, pô. Aí, Pô, não passa nem pela academia, assim, a academia não dá nem uma olhada, assim. Pode não. Senão não passa, senão não publica. Senão não passa.